Com a falta de chuva regular nos últimos dias, a situação no meio rural está se tornando crítica. Muitos locais já estão precisando ser abastecidos com água e, caso esta estiagem persista, os prejuízos tendem a aumentar. Para falar sobre este momento de escassez de chuvas, está conosco o secretário de Agricultura, William Rakoski, que fala do cenário e as ações que o município está adotando para pensar nessa questão toda da água. Está aqui conosco hoje o secretário de Agricultura do município de Erechim, William Rakoski. A gente vai falar sobre esse período crítico que estamos vivendo, principalmente as pessoas que vivem no interior e que já estão com muita dificuldade com as suas lavouras, com a água. Enfim, está muito difícil manter a estrutura de uma propriedade com essa estiagem que vem preocupando cada dia mais. Secretário, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Sandra. Um cumprimento especial a todos os telespectadores da TV Erechim. Infelizmente, hoje o tema não é tão agradável para tratar, em função da seca, mas é algo que, infelizmente, a gente já vem convivendo há muitos anos, só que esse ano de uma forma mais severa. A gente sabe que é um ano de laninha, então a previsão de seca aqui na nossa região é muito grande. Mas a gente vem enfrentando esse problema desde de final de outubro, novembro, com alguns lugares com falta de água. Porém, depois do dia 20 de dezembro, se aumentou muito o número de propriedades em que não estava tendo mais água para dessedentação animal e dessedentação humana. Então, a gente vem fornecendo água desde outubro, mas desde o dia 20 de dezembro a gente começou com um trabalho mais intensificado. E não é só a Secretaria de Agricultura, é bom a gente falar, tem a participação da Secretaria de Obras, de Meio Ambiente, Defesa Civil e Força Voluntária, que fazem parte dessa força-tarefa que a gente vem avaliando a cada dia. Não só a questão de água, mas também a questão econômica dos produtores, de que forma daqui por diante a gente vai conseguir ajudar e minimizar as perdas que infelizmente vão acontecer, já aconteceram e que poderão acontecer mais ainda. A Defesa Civil já recebeu mais de 25 registros de situação de emergência. Já temos mais de 200 cidades no Rio Grande do Sul com decreto de situação de emergência. Essa seca toda, ela está em todo o Rio Grande do Sul. Teremos um comprometimento também no milho, na soja e também em outras culturas que são provenientes dessa época, por exemplo, a uva. Sim, nós no município de Erechim já fez o decreto de situação de emergência. Então esse decreto agora ele está em avaliação no governo do estado para homologação dele. A gente também já pediu auxílio para o governo federal. A gente acredita que do momento que a gente faz o decreto no município, em torno de 10 dias aconteça essa avaliação, mas o que a gente tem visto, Sandra, a grande maioria, para não dizer todos os municípios, estão sendo homologados, porque a situação é feia, é crítica, realmente. E para se homologar, a gente precisa cumprir certos requisitos. Então, são requisitos técnicos da área agrícola, com prejuízos privados. Então, hoje a gente tem, segundo o laudo da Emater, até a data de semana passada, mais de 42 milhões de reais de prejuízo privado dos agricultores, sendo que a cultura do milho é a mais afetada até o momento, com 60% da produção comprometida. E vale lembrar que tem algumas áreas, como as chuvas foram sazonais, que vai ter uma produção até relativamente boa, mas na sua grande maioria são produções que se tornaram inviáveis até colher. Tanto é que a gente teve até a expectativa da visita aqui na região norte da ministra Tereza Cristina, porque é onde se encontra um número de propriedades atingidas muito grande. Então a cultura do milho é a mais atingida, com 60%. Nós temos a cultura da soja, que apresenta entre 15% e 20% de perdas, só que vale lembrar que a cultura da soja ela é uma cultura que se planta mais tarde, mais atrasada. Então essa parte da seca que a gente viveu e está vivendo nesse momento, ela está mais, vamos dizer assim, em fase inicial, ela está mais pequena, então ela tem um poder de recuperação
melhor, mas mesmo podendo se recuperar, produzir, ela já vai ter em torno de 15 a 20% de diminuição na produção. A questão do leite é algo que nos preocupa muito. Hoje ela também apresentou uma perda, segundo o laudo da Emater, de torno de 20%. Então, além de ter a perda já que está acontecendo, porque a pastagem está seca, não está faltando alimento, é nesta época do ano que se faz a silagem do milho, é nesse mês de janeiro que a grande parte faz a silagem. Então o milho que vai ser o alimento para o inverno, para o início do próximo ano, já está praticamente toda comprometida. Não vai ser um alimento de qualidade e se era para se produzir uma matéria verde, vamos dizer, de 40 toneladas por hectare, ela diminuiu 60% também a matéria que vai poder ser aproveitada. Então a gente vai ter 20 e poucos toneladas por hectare de produção. E isso o agricultor vai ter que estar se organizando a partir de agora, tentando plantar o milho safrinha ou tentando produzir alguma outra forma de alimento dentro da propriedade para tentar diminuir os danos. O prejuízo público é aquilo que o município está tendo que investir, que não era um investimento contínuo. Por exemplo, nós estamos levando água com caminhões-pipa para a cidade, para o interior da cidade. Certo. Então, esse se caracteriza como prejuízo público. Nós estimamos à Secretaria de Agricultura que nós entregamos no mínimo 5 cargas de água por dia. Então, são beneficiadas hoje entregues em 25 pontos de entrega. Ontem tivemos mais 2 pedidos, então 27, que beneficia 50 famílias. E são famílias que são produtoras de leite, temos duas famílias que têm aviários com grande quantidade de aves alojadas, temos questão de produção de suínos. Então, neste momento, qual que é a nossa meta, qual é a nossa maior preocupação? Não deixar faltar água para as pessoas, em primeiro lugar, mas também não deixar faltar água para os animais. Então, hoje a Prefeitura tem 3 caminhões-pipa que estão trabalhando, um da Secretaria de Obras, um da Secretaria de Meio Ambiente, e nós, junto com a Defesa Civil, transformamos um caminhão caçamba em caminhão-tanque para entrega. O Ronaldo Mânica, que é o coordenador da Defesa Civil, nos informou que hoje está sendo preparado mais um caminhão nesse sistema, que era caçamba, passar para caminhão-pipa, porque nós estamos vivendo um problema no interior. Tem algumas empresas da cidade que se sabe também que são dependentes de água da chuva, também estão apresentando problemas de falta d'água, e tomara que não aconteça, e a gente não está aqui para disseminar o pânico, mas a gente tem que informar que as previsões não são otimistas e que a gente tem que ter uma força-tarefa preparada. Então, hoje a gente tem a capacidade de chegar a 7 caminhões para entrega de água caso precisar. Então, isso se caracteriza como despesas públicas. Sem contar que a grande parte do nosso maquinário ela está destinada neste momento para os produtores que precisarem tentar recuperar alguma fonte na sua propriedade, encontrar água, muitas vezes fazer o rebaixamento ou limpeza dela para tentar acumular um maior nível de água. Essa é o nosso foco neste momento. Correto. Essas lavouras todas que vão ter essa quebra, essa perda aí, estavam financiadas? De que forma as pessoas conseguem, de repente, ter um subsídio, não sei, do município, do governo do estado, para aliviar essa perda financeira aí, que vai ser grande também? Sim. Eu não tenho dado específico de quanto é financiado ou não, mas é bem variado. É uma questão de opção do agricultor no momento, ou você financiar ela com seguro, né? Ou você desembolsar o investimento do seu próprio bolso. Eu já tive contato com pessoas que financiaram, tive contato com pessoas que não financiaram. O que acontece nesse momento? Com o decreto de situação de emergência, facilita muito e embasa para as pessoas que emitem o laudo técnico. Sim. A dar o Proagro, que é o seguro que garante o pagamento do investimento do produtor. Só que note aqui uma coisa, Sandra, vai ser pago
o investimento, né? O seguro paga o investimento, mas a renda, o lucro, o meio de sobrevivência do agricultor não é garantido. Não é garantido. Então é um ano que, vamos dizer assim, é perdido. E como a gente comentava antes, é um ano que o agricultor acreditou muito, investiu bastante na sua propriedade pelo o aumento das commodities. E o que ocasionou também foi o aumento do custo de produção. Então, é um ano que infelizmente vai ser muito difícil. O agricultor vai ter que ser resiliente e vai ter que tentar se manter na propriedade. Existe já algumas coisas que estão sendo discutidas, inclusive nós participamos da reunião da FAMURS. Existe o programa Avançar na Agricultura, que é um programa estadual. Então, 300 e poucos milhões, a grande maioria dele já ia ser destinado para a questão de irrigação, cisternas, açudes. Então, há uma cobrança muito grande dos prefeitos municipais, inclusive o nosso prefeito Paulo Polis também faz essa cobrança, de que esses recursos sejam destinados o quanto antes para tentar se fazer alguma cisterna, para tentar fazer algum açude, poços artesianos, para tentar minimizar algum problema e alguma perda que possa haver para frente. E algo que também foi muito debatido, Sandra, e que isso vai ser também algo que nós vamos fazer aqui no município de Erechim, a seca só é tratada, falada, articulada, pensada em soluções no momento que ela acontece. Quando chove, ninguém lembra mais. Isso a gente já vem vários anos com déficit hídrico. Esse ano, claro, um pouco maior. Mas, enquanto Secretaria da Agricultura, a gente já vai ter essa preocupação para tentar corrigir esses problemas a longo prazo. Como é que se corrige esse problema? Fazer chover a gente não vai fazer, mas a gente pode tentar fazer formas de armazenagem de água para esses produtores que são conhecidos pela sua falta de água. São, na sua grande maioria, áreas rurais, em que se encontram num terreno acidentado na parte mais alta. Então, a tendência da água é descer. Então, esses são os primeiros a faltar água. São produtores que sofrem bastante na questão de produção de avicultura e suinocultura, porque eles precisam ter um volume de água disponível muito grande por dia. Então, a gente já vem discutindo essa questão dentro da Secretaria, para que a gente possa ter um plano não só emergencial agora, que é o fornecimento de água com o caminhão-pipa, a médio prazo, que é a questão do decreto, se nós precisarmos de apoio do governo estadual ou do governo federal, de alguma forma mais emergencial, assim dizendo, e a longo prazo, que é tentar resolver esse problema da armazenagem de água dos produtores. A Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, vinha fazendo um trabalho constante aí de melhoria das estradas, dos acessos para esses agricultores. Neste momento de seca, como é que está funcionando este trabalho? Ele está sendo realizado ou ele está em stand-by? A gente está mantendo os nossos trabalhos, só que a gente está fazendo com algumas ressalvas. O que eu quero dizer com isso? No momento que a gente coloca cascalho nas estradas, ele precisa de uma certa umidade para a gente conseguir compactar. Caso contrário, muitos lugares, não são em todos, o cascalho, por mais que tu compacte com o rolo compactador, ele acaba se soltando, afrouxando conforme os dias. Então, hoje o que a gente faz? Aproveita essas chuvas sazonais que acontecem para fazer a compactação. E durante esses dias mais secos, né, essa semana, uma semana além de seca, com calor muito grande, com pouca umidade, a gente vai colocando o cascalho na lateral da estrada e assim que tiver uma condição de umidade melhor, a gente vem com a motoniveladora e o rolo e faz o acabamento do serviço. A gente não vai ficar parado, mas a gente também tem que pensar que se é para fazer um serviço e saber que vai ter o retrabalho ali na frente, a gente não vai estar zelando pelo dinheiro público. Então a gente cria esse tipo de situação
de que a gente vai armazenando lá e depois vai fazendo. E até um contrassenso, a gente poderia molhar de certa forma as estradas, só que sabendo que tem tantas pessoas que estão precisando de água, a gente, e falando em toda essa questão do não desperdício, então a gente está fazendo essa nossa estratégia neste momento. É verdade. Secretário, a gente também precisa aqui na cidade se preocupar com toda essa questão hídrica que afeta principalmente as pessoas do interior. De que forma nós podemos colaborar e amenizar esses impactos que vão ser cada vez maiores se não houverem medidas restritivas? Nós não quero aqui estar assustando a população erechinense, só que a gente tem que tratar essa situação com muita atenção e cautela. Hoje, quem está tendo prejuízo privado é os agricultores neste momento. Porém, a gente sabe e todo mundo acompanha que a gente tem o abastecimento de água na cidade, porque temos a transposição do Rio Cravo que está bombeando a água todos os dias para a barragem da Corsã. Então, para que não ocorra um problema de desabastecimento aqui na cidade, a gente tem que evitar desperdício de água. Daqui a pouco, esse não é o momento de nós lavar carro, lavar calçada, lavar casa, tentar fazer a reutilização de água dentro da nossa casa. Para que não... É melhor nós poupar agora e saber que daqui para frente a gente possa ter acesso à água a hora que a gente quiser, do que Deus não aconteça isso, mas deve acontecer um racionamento. A gente não é otimista quando olha a previsão do tempo. E a gente sabe que 30 milímetros para a agricultura ajuda em muito. Porém, para a água, para consumo, para beber, a gente precisaria de chuvas com uma precipitação maior do que 100 milímetros. Para mexer, como a gente diz, para mexer na água, para fazer a diferença. Então, esse cuidado eu acho que tem que ter não só do pessoal do interior, que deve poupar, deve armazenar, ter um cuidado muito grande para não desperdiçar, mas também o pessoal da cidade. É um momento crítico e a gente tem que ter consciência de que a água é algo que é limitado na escala, na quantidade que a gente precisa numa cidade de 100 e poucos mil habitantes. Não é qualquer rio que vai resolver, não é um poço artesiano que vai resolver a situação, então a gente tem que ter cautela para o desperdício. Secretário, e como que fica a questão lá no mercado, da fruta que vai para o mercado, da verdura que vai para a feira do produtor? A gente também perde qualidade aí. E a questão da uva, porque a gente está agora iniciando aí o período de safra da uva. Compromete em alguma coisa ou ela melhora com essa seca? Sim, Sandra, a pergunta é muito importante. No relatório da Emater, a gente teve mais de 42 milhões de prejuízo, mas são nos principais segmentos, soja, milho e leite. Porém, a gente nota que tem alguns parreirais com muito problema, principalmente onde laja, parreirais secando, parreirais antiguíssimos com problema. Teve gente que teve que fazer a irrigação do parreiral, mesmo que de uma forma emergencial e, vamos dizer assim, uma forma amadora para conseguir salvar a produção. Vai ter uma quebra, sim, na questão de produtividade. Os cachos eles acabam ficando, não crescendo tanto, o grão fica um pouco menor, porém a qualidade vai aumentar, porque vai existir uma maior concentração de açúcar, de grau Brix nas frutas. As hortaliças também a gente notou, principalmente aquelas que são produzidas a céu aberto, que acaba diminuindo um pouco a qualidade. E se o agricultor não tem como fazer irrigação, vai ter também a perda delas. Tem produtores sim que estão perdendo. E tu já nota hoje, indo na feira, indo no mercado ou comprando direto do produtor, que a qualidade acaba diminuindo um pouco. Já a gente começa a chegar agora numa fase do ano em que a produção de melão, de pêssego, ela vai se encerrando, agora vai começar outras frutas. Então, a gente acredita que vai haver um desabastecimento do mercado de produtos nossos, produtos locais. Aqui da região, locais. Mas, claro, tem toda a logística.
mas a uva com certeza vai ser de excelente qualidade, como todas as frutas esse ano, elas estão muito doces, mas vai sim ter prejuízo. E a nossa festa de Baco tão esperada e aguardada, os roteiros turísticos, eles vão acontecer este ano? Ano passado a gente teve o problema da pandemia e infelizmente não conseguiu fazer a festa de Baco. Este ano a gente está fazendo, ano passado a gente fez apenas a comercialização. Isso, que é importante, né? As pessoas têm a oportunidade de conhecer os nossos produtores, as uvas aqui da região. Sim, só até título de informação, foram comercializados 18 mil quilos de uva no ano passado. Então a expectativa é que esse ano a gente tente colher pelo menos essa mesma quantidade. Vale lembrar que tem esse problema da seca. Houve um adiantamento da maturação da uva também, pela questão da seca. Mas vai ter esse ano sim a festa de Baco, a gente está acompanhando também essa questão da pandemia, fazendo avaliações, mas a ideia é que agora haja a abertura dela, a colheita do primeiro cacho, no dia 19 de janeiro, depois vão ser 2 finais de semana de comercialização, no sábado e no domingo. A prefeitura ouvindo os produtores, as entidades que são envolvidas na festa de Baco, que é uma festa de mais de 20 anos, mais de 20 edições. A gente vai fazer a comercialização no Seminário Nossa Senhora de Fátima, que é algo que algo que eles nos cobravam bastante. A organização toda da feira está sendo feita pelas entidades, com o apoio da prefeitura e a supervisão da prefeitura, mas a gente tem que dar o protagonismo para quem se dedicou a muitas edições, uma vida para que essa festa acontecesse. E a gente nota que eles estão muito felizes, vai ser uma festa muito bonita, com uva, com produtos da agricultura familiar, com cultura, com divertimento. Então é algo que tenho certeza vai ficar marcado aqui na nossa cidade. Não teremos o desfile esse ano, por uma questão também da pandemia, de evitar, mas está sendo feito tudo com carinho e volta os roteiros turísticos. Então vão ser 6 rotas, vai ser o Vale dos Parreirais e também vai ter a questão do Vale Dourado. Então quem tiver interesse em participar dessas rotas, tem que ser no mínimo 20 pessoas para participar. Tem que ligar no 3520 7044, isso é feito em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com a Secretaria de Cultura e Turismo, né? Então vai ser uma oportunidade dessa aproximação do pessoal da cidade com os agricultores que se dedicam tanto, principalmente esses de uva, que a maioria deles vive disso. Então, e as nossas propriedades elas estão melhorando a cada ano. Estão investindo com lugares, porque o turismo é a vivência, a experiência, é o contato, é tirar uma foto, é guardar na memória e uma lembrança daquele momento vivido. E cada momento mais eu vejo que os agricultores estão investindo, estão acreditando nessa indústria sem chaminé. É verdade. Que é uma oportunidade muito grande e a gente sabe da qualidade da nossa uva, da qualidade do nosso vinho. A gente tem belezas muito lindas, a gente não perde em nada para a Serra Gaúcha. O que a gente tem que ter é uma melhoria no atendimento, e isso a gente está fazendo junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Emater, profissionalizar os agricultores para esse segmento que é o turismo e dar o suporte que a prefeitura pode, com melhoria de estrada, com melhoria de acesso e a divulgação também que a gente vem fazendo e vocês vêm nos ajudando sempre a cada ano. Secretário, muito obrigada por ter vindo aqui falar desse assunto importante, que é a questão da água, que é um momento de consciência, de cuidado. Esse é um assunto que já se vem falando há muitos anos, há mais de 50 anos, já se fala em uma crise hídrica que o mundo passaria. Nós já estamos nessa crise hídrica já contínua há muitos anos, mas ela tem se agravado e esse ano é a prova de que se nós não tivermos consciência, nós vamos a cada ano ter mais dificuldade de ter água, esse recurso tão importante. Obrigada.
Eu agradeço a oportunidade e sempre à disposição. A Secretaria da Agricultura está aqui para ajudar e prestar esclarecimentos e informar a nossa população. E, mais uma vez, a gente não quer assustar a população. É um momento de cautela e de precaução. Vamos fazer a nossa parte para evitar um problema maior futuramente. Muito obrigado. Obrigada.